A lavagem nasal é uma prática simples e eficiente, recomendada por médicos para manter a saúde respiratória em dia, tanto de crianças quanto de adultos, principalmente agora, nesse período de alteração climática, né? Calor, frio, você viu aí? Saiba por que essa prática é tão importante. Na internet, inúmeros vídeos postados demonstram os benefícios e os desafios de muitas mães e pais realizando a lavagem nasal em seus filhos. A gente faz lavagem nasal na Isabela desde os 4 meses e meio e começamos a fazer depois que ela teve uma bronquiolite. Então, hoje eu entendo o quão bom é fazer a lavagem nasal, os benefícios que isso traz, porque alivia bastante sintomas de gripe, resfriado e sem contar que ajuda muito aí para os bebezinhos poderem dormir melhor, né? Então, quando a gente entende o benefício da lavagem nasal, a gente quer compartilhar com todo mundo. Então, tá aí a nossa experiência, o nosso dia a dia. A lavagem nasal ajuda a remover impurezas, poluentes e micro-organismos que se acumulam nas vias respiratórias. Isso é especialmente relevante em ambientes urbanos, onde a poluição do ar é constante. E existem várias formas de realizar a lavagem nasal. Então, a gente tem várias possibilidades para fazer a lavagem nasal. Então, a gente tem a seringa, que aí a gente utiliza o soro fisiológico 0,9%, que é o soro comum que a gente compra na farmácia. Aí a gente utiliza entre 5 e 10 ml em cada narina. Primeiro faz numa narina e depois faz na outra. Injeta esse soro, ele pode estar ou temperatura ambiente ou, se estiver na geladeira, aquecer uns 20 segundinhos no micro-ondas. Aí você introduz os 5 a 10 ml numa narina e observa se reflui esse soro. Não necessariamente ele tem que sair na narina contralateral. Às vezes você coloca e acaba engolindo esse soro. Não tem problema, esse catarro, esse muco com soro vai sair lá nas fezes da criança. Isso não vai para o pulmão, não tem perigo de afogar a criança. Tem também a possibilidade de fazer com a garrafinha, que é segura, pois possui uma pressão controlada. E também a gente pode fazer com esses sprays que já vem pronto o soro fisiológico. Só que esse spray ele tem uma pressão um pouquinho mais reduzida. Então ele não tem esse potencial de tirar toda a secreção, como por exemplo a seringa ou a garrafinha. Ele é mais para higienizar, umidificar a via aérea, uma opção mais rápida. Mas ainda assim a opção com a seringa e com a garrafinha é melhor para lavagem nasal. Além de limpar as vias aéreas, a lavagem nasal pode prevenir uma série de problemas de saúde. Resfriados, gripes, sinusites são algumas das doenças que podem ser evitadas com essa simples prática. A gente tem que entender que as doenças um pouquinho mais complicadas, elas derivam de gripes e resfriados em muitos casos. Então, a criança pega uma gripe, um resfriado comum, e essa secreção produzida pela gripe, pelo resfriado, pela questão também alérgica que fica acumulada, essa secreção que fica parada na face da criança, ali dentro dos seios, fica obstruindo os ossos, ela acaba drenando para o ouvido, gerando sinusite, porque ela fica uma secreção, uma sopa de bactérias. Ali se desenvolve micro-organismos. Então, por isso que a gente precisa tirar essa secreção que fica acumulado ali, para evitar que outras doenças decorram desse acúmulo de secreção. Por isso que é tão importante fazer a lavagem nasal. Além do fato de que essa secreção que fica parada, obstruindo a via aérea, incomoda muito a criança. Então, dificulta a alimentação, dificulta a mamada, dificulta as brincadeiras da criança. A criança fica irritada o tempo todo, escorrendo o nariz. Então, também a gente traz mais conforto para a criança. Mãe de 2 crianças em idade escolar, a Antonella e o Joaquim, a Graciele Robaldi conhece muito bem os desafios dessa época mais fria do ano. Essa semana a gente já veio 2 vezes no consultório. É um período bem difícil para a gente, porque conforme eles estão em imunidade baixa, né, e vão para um período de escolar também, com vários vírus, então, que estão lá misturados, né? E eu uso bastante a lavagem nasal com a Antonella. A gente faz 2 vezes no dia. O Joaquim já não optamos porque não tivemos sucessos, então com ela a gente optou em fazer e a gente vê resultado bem positivo. A lavagem nasal deve fazer parte da rotina de cuidados com a saúde respiratória, beneficiando desde os pequenos até os mais velhos. No entanto,
é importante seguir as orientações de um profissional de saúde para garantir a eficácia e a segurança do procedimento. Na verdade, não é indicado usar esse tipo de mistura caseira, porque tem que ser o soro fisiológico, a mistura, a concentração bem correta. Então, acaba que se você colocar um outro tipo de líquido, o desconforto é muito grande. Se você colocar só a água, pode machucar, irritar mais ainda a criança. Então, tem que ser a solução salina mesmo, assim, tem que ser a solução fisiológica. Às vezes as mães falam, não, doutora, mas eu vou fazer. E ela chora, ela grita, eu acho que está machucando. E não está machucando. É só porque aquela sensação é desconfortável. Então, a criança vai se agitar mesmo. Não existe um risco de afogamento, não existe um risco, assim, do mal súbito para a criança, assim, né? Então, é uma coisa bem tranquila de se fazer, com indicação científica, já comprovado os benefícios. Então, a mãe tem que começar. Eu falo, começa com o sprayzinho as primeiras vezes, começa com um pouquinho menos de soro na seringa e vai fazendo, vai testando, se desafie. Às vezes eu chego aqui no consultório, às vezes eu faço com a mãe, quando a mãe está com muito medo, né? Às vezes no hospital também, para mostrar que não tem problema nenhum de fazer. Então, é bem seguro, bem tranquilo, só tem que perder o medo e começar a fazer que vai dar certo.